é a questão salarial. A mulher ganha menos, a paridade salarial ainda é um desafio global para as mulheres. A Confederação Nacional da Indústria divulgou uma pesquisa mostrando que mesmo as mulheres possuindo maior qualificação profissional em relação aos homens, o índice de empregabilidade para elas é menor. Quando o assunto é salário, houve uma pequena melhora, mas muito aquém, ou seja, muito abaixo do tão esperado por todas as mulheres. A gente também ouviu algumas mulheres nas ruas, a gente vai acompanhar agora. Como você vê a divisão salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função? Você acredita que seja justo que seja a mesma remuneração? Como é que você enxerga essa questão? Eu acredito injusta, certo? Deveria ser, já que a gente trabalha na mesma função, deveria ser igual, tanto para o homem como para a mulher. Nós sabemos a nossa competência, o quanto nós damos conta de fazer vários serviços, várias coisas ao mesmo tempo e não temos o valor que merecemos financeiramente. Ainda é também muito retrógrado isso, a gente ainda tem essa dificuldade, a mulher ainda ocupar determinados espaços profissionais é muito mais difícil, oportunidades não são as mesmas, às vezes você precisa, eu não tenho filho, mas quem tem filho é uma dificuldade a mais, a mesma sociedade que impõe que você tem que ter, dificulta quando você tem, aí você não pode ter determinados trabalhos, não pode fazer determinadas coisas, tudo para a mulher é muito limitado e a questão salarial é um fato, né? Muitas vezes você tem um cara que, além dele ter uma facilidade maior para chegar em determinado lugar por ser homem, quando a mulher chega, ela ainda não recebe a mesma coisa, ela não tem a mesma valorização, ela nunca ou raramente consegue ter as mesmas oportunidades que um homem tem pelo fato dela ser mulher. Meus amigos, 10 horas e 25 minutos, você viu aí a polêmica com as mulheres. Há quem reclame, há quem acha que é normal, é mercado, é liberdade econômica, enfim. Fato é, as mulheres ganham menos do que os homens e em estatística se vê que as mulheres estudam mais do que os homens. Os números falam que as mulheres estudam em média 12 anos da vida. Os homens estudam 10,7 anos da vida. Mas quando a questão é salarial, em regra, o homem ganha mais, às vezes para a mesma função. E outra coisa, às vezes os dados mostram que em cargos de direção, as mulheres são minoria, apesar de ser maioria entre os brasileiros. Nós temos mais mulheres que homens. Júlia Lucy, agora começa com você. Tem um livro muito interessante que é da Sheryl Sandberg, ela que foi CEO do Facebook, se chama Lean In. A tradução é Faça Acontecer. E ela explora esses dados. E ela chegou à conclusão que, por exemplo, nós temos menos mulheres em cargos de chefia porque existe um efeito psicológico nas mulheres de elas próprias não se verem naqueles cargos, de elas próprias negarem as promoções que chegam para elas e muitas vezes alegando limitadores que ainda não vivenciam. Por exemplo, ela observou que muitas mulheres, quando recebiam um convite para serem chefes, falavam assim, olha, pode ser que daqui a 2, 3 anos eu seja mãe, então eu não vou assumir uma função que agora lá na frente eu vou ter que recuar porque eu sou mãe. E aí, Nelson, eu vou trazer o meu universo, né? Eu sou política, eu fui deputada, trabalhei muito com essa questão de trazer mulheres para a política e eu digo para vocês, é a coisa mais difícil que tem, é você ter mulher em reunião partidária. É você ter mulher querendo ser candidata, é você ter mulher querendo ser coordenadora de campanha, é você ter mulher para ser chefe de gabinete. É uma coisa impressionante. Você apresenta essa proposta, a maioria das mulheres diz não. Faça o teste. Faça o teste. Então, é por isso que eu gosto sempre de trazer para a linha da responsabilidade individual. Óbvio, a gente vive numa sociedade machista, isso é indiscutível. Eu vivo machismo o tempo inteiro. Inclusive dos esquerdopatas, que dizem que são defensores das mulheres, são geralmente aqueles que mais atrapalham a minha vida, porque sou uma mulher direita, né? Porque tem muita gente que quer ver mulher no protagonismo, mas de esquerda. Se você for uma mulher de direita como eu sou, aí, querido, você não vai ter apoio. O Felipe Monteiro, eu ia para Ana, para começar com as mulheres, mas ela citou a esquerda aqui, você é nosso representante do campo progressista, então está com a palavra. Agora são 10 horas e 28 minutos, quem estava na rádio está voltando no intervalo, nós estamos repercutindo a questão salarial. O Felipe Monteiro vai falar agora. Eu não posso falar pelos esquerdopatas, esquerdomachos, porque eu não me incluo nessa categoria. Eu posso falar pela esquerda racional, não é? E a esquerda pensante. E a esquerda outro racional, nível, Palumbo. A esquerda racional discorda de sobremaneira do que a Julinha colocou aqui, Do quê? tendo como base o estudo e um livro de uma CEO do Facebook.
Então leia. Você vê, por exemplo, os números são claros. Leia o livro, vai. As mulheres são a maioria do Brasil e as mulheres ganham menos do que os homens no mesmo cargo. E digo mais, há uma diferenciação entre mulheres mães e mulheres não mães. Ou seja, a mulher que escolhe a maternidade, a mulher que escolhe ter filho, ganha menos dinheiro do que a mulher que não é mãe e ganha menos dinheiro que o homem em geral. Ou seja, nós estamos claramente aí num cargo, numa situação de desigualdade de gênero, né? Nós temos que ter políticas públicas, temos que ter educação, educando os esquerdomachos, educando os esquerdopatas, educando as pessoas de direita, os homens em geral, de que mais mulher em cargo de comando é bom para a empresa. É muito melhor você ter um conselho de administração paritário, né, com mulheres e homens, ou até mais mulher do que homem, porque a mulher tem outras características que o homem não tem. Então faz bem para a empresa. Mas tem que ser por cota? Faz bem para a política. Tem que ser por faz cota? Bem para todo mundo. Tem que ser por cota? Tem que ter alguma coisa. Não, mas tem não é questão. Daí não é questão de ser por cota, Ju. O que eu acho é o seguinte: é inegável, e a gente estava com essa discussão até pelo aspecto biológico, que é a mulher que gere a vida. As mulheres encontram mais dificuldade. E essas dificuldades, elas são por conta do planejamento familiar. Então, se você é um profissional responsável e sabe que você pretende engravidar daqui a um tempo, você realmente não vai aceitar um cargo de liderança. Vai ganhar menos. Porque você sabe que pode te prejudicar. Mas se você sabe de tudo isso, sim, você está agindo da maneira correta, porque você está pensando na empresa, não deveria ter algo que pudesse, de alguma forma, compensá-la por uma decisão que ela está tomando pela empresa? Não, de forma nenhuma. Com certeza. Tem que trabalhar para receber. Não, mas quem quiser ganhar mais vai trabalhar mais. É isso mesmo. Mas a mulher, ela vai trabalhar mais, mas o trabalhar mais dela envolve muitos outros aspectos que precisam ser considerados. E tem outra coisa. Você que é estagiária, como eu fui, olha, os caras dão em cima. Os caras fazem pressão. Isso é nojento. Então você fala assim, isso é verdade. Eu não vejo mulheres em reuniões partidárias. É óbvio, qualquer mulher, qualquer uma, teve tantas experiências ruins. Exatamente. Eu não quero me colocar numa sala com 30 homens. Sim. É absolutamente razoável que alguém me garanta que eu não vou ser assediada nessa reunião. Não, você vai ser assediada. Tem muito assédio na política, ô Júlia? Meu Deus do céu, é demais, assim. E a Aninha, é tão sério isso, por exemplo, na política. O deputado Paluno sabe muito bem. Você não decide o voto ali no plenário a partir da discussão. Você decide o voto no almoço, no jantar, né, na balada. Tem muito deputado que vai para casas de diversão noturna. A sessão é de dia, mas a decisão é à noite. Funciona à noite em Brasília. Noturna. É verdade. Então, assim, nós que somos deputadas, eu sou ex, a gente sequer é convidada. E aí, quando eu comecei a perceber esse movimento, eu comecei a descobrir onde que eles iam se encontrar e eu chegava lá de intrometida. E aí, quando eu batia na porta, eles... Julinha, o que você está fazendo aqui? Eu falei, aqui não estão os deputados? Eu sou deputada, eu vim aqui. Vocês vão ter que me engolir aqui. E aí, eles estavam lá, bebendo e tudo mais. E aí eu tive. Alguém pode interpretar esse movimento como, você teve que se masculinizar. Mas, ou eu fazia isso, aí você começa a sofrer outro preconceito, né? Ô, Palumbo, explica aí o que a Júlia está falando. O que a Júlia falou é verdade. Né, as coisas acontecem em Brasília à noite, infelizmente. Aí eu fui numa reunião... Por isso que o país está essa maravilha, meu Deus. Tá tudo explicado. Isso é verdade. E única reunião à noite na casa de um parlamentar que nunca mais voltei. Que em determinado horário começaram a chegar umas... Eu falei, isso aqui não é pra mim não, e fui embora. Porque eu não quero isso pra minha vida. Mas o que ela falou é a mais pura verdade. Eu, ao contrário do que todos falaram aqui, eu tenho como exemplo a minha mãe. A minha mãe sempre ganhou muito mais dinheiro que meu pai. A minha mãe sempre prosperou e a minha mãe ficou, posso até falar que de classe média alta, às custas do trabalho dela. Então eu tenho um exemplo em casa que é o contrário do que mostra aí as pesquisas, que é uma mulher que começou a trabalhar com 8 anos, que nunca dependeu de Estado, que nunca dependeu de Bolsa Família, que prosperou, foi empacotadora de bolacha, auxiliar de costura, foi muito humilhada sim, mas persistiu, insistiu e foi. O meu pai, ele é um ex-padre, que ele não servia para ganhar dinheiro, ele servia para doar dinheiro para todo mundo, e minha mãe ficava até brava com ele. Então, um grande
exemplo lá em casa é e continua sendo a minha mãe. No meu escritório político, a chefe do jurídico é uma mulher, a chefe do marketing são 2 mulheres, quem vai comandar lá em Brasília agora é a dona Marilza. Então eu estou cercado por mulheres que ocupam cargo de comando, talvez muito pela minha criação junto à minha mãe, vendo ela, o esforço dela, o trabalho dela diário para prosperar na vida. Ô Felipe Monteiro, a pergunta é a seguinte: o que você acha do cara na entrevista de emprego perguntar se a mulher tem planos de engravidar, se ela tem filhos? O que você acha desse tipo de pergunta numa entrevista de emprego? Felipe Monteiro. Eu acho um absurdo. Eu acho que realmente é um tipo de pergunta que mostra realmente a diferença de gênero, não é? E isso mudaria, na minha opinião, se o Congresso votasse a licença paternidade também, né? O homem, quando tem filho, né, tem que ficar em casa tanto quanto a mãe. Claro que tem questões da relação da mãe com o filho que sua mãe pode fazer. Sua mãe amamenta, sua mãe... o filho precisa mais da mãe do que do pai, mas o pai tem que estar lá, né? A relação e o vínculo de família é constituído, né? Construído naquele momento, né? Pai, mãe e filho, né? Então, quando você, por exemplo, cria uma licença paritária, né, entre mulher e homem, você evita esse tipo também de desigualdade da mãe, colocando o pai no mesmo patamar da mãe. Aí tem uma questão que eu queria colocar, Nelsinho, que é importante. Aí eu vou discordar um pouquinho da Aninha, né, e da Julinha, claro que eu discordo sempre, né? Eu acho sinceramente... Novidade, hein? Eu acho, por exemplo, assim, cara, as pessoas têm que parar de achar que mulher, mãe, tem menos condições de assumir cargo de chefia e cargo de direção, né? Por que isso? Porque a mulher mãe tem outras características que ela ganha com a maternidade, por ser mãe, que é bom para a empresa. É bom para a empresa. Então a empresa tem que conseguir flexibilizar o horário dessas pessoas, né? Que seja chegar na empresa meio-dia, ir embora às 7 da noite, e o pai também compartilhar as obrigações do lar e chegar em casa às 7 da noite para poder cuidar do filho enquanto a mãe está na empresa. Ou seja, você criando uma educação tanto corporativa nas empresas, quanto a educação da família, do homem, você consegue criar uma sociedade menos desigual sob o ponto de vista de gênero. Acho que a Ana e a Júlia pediram, mas eu acho que uma é para concordar, outra é para discordar, se eu tô certo aqui. Não, eu só queria fazer uma observação. Não é questão de que as mulheres que são mães não possuem as mesmas condições. Eu, inclusive, sou mulher, sou mãe, me acho super com condições para qualquer coisa. Mas o ponto é, a gente se esforça muito mais para chegar no mesmo lugar, né? A mulher vai fazendo assim, enquanto o homem vai em linha reta. O Palumbo falou da mãe dele, um baita exemplo, mas ele falou que ela trabalha desde os 8 anos para chegar onde ela chegou. Será que um homem precisaria trabalhar desde os 8 anos para chegar onde ela chegou? Esse que é o questionamento. Mas tem um monte de exemplos. Homem trabalha com 8, 10 anos. Mas o grosso com 14. O grosso é o contrário, né? Então, assim, a questão não é condição. É condição que o ambiente tem que proporcionar para que essa mulher, que é mãe, consiga chegar no mesmo lugar do que o homem com menos diferença de dedicação. Esse é o ponto. Fala, Paulo, você estava falando? Não, os homens também começam cedo, as mulheres começam cedo. Na periferia, eu gostaria de apresentar a periferia pro Felipe Monteiro, para ele conhecer. Nós vamos com o Morning Show acompanhar esse encontro aí, viu? Vamos dar uma volta depois dos rios Pinheiros e Tietê. Você vai conhecer a realidade. Você vai ver que as pessoas lá são muito mais de direita do que de esquerda. A maioria não depende do Estado para nada. Outro dia eu ouvi que se soltar o PP numa estação de metrô, ele não sabe fazer baldeação. Ele vai dar sinal pro trem parar. Ele vai dar sinal pro trem parar. Eu acho uma coisa que interessante que eu acho, é o argumento do Palumbo. Calma, eu nem falei. Eu só te chamei pra ir na periferia. Eu só te chamei. As pessoas me cobram. Eu só te chamei. Você não sabe o seguinte, o Palumbo fala que vai me convidar, mas o convite nunca chega. Caramba, nunca chega. Você é mentiroso. Nunca chega. Outro dia eu fui pra parada de Taipa, você não foi. Você não foi. Você não foi. Nunca chega. Eu chamei ele pra parada de Taipa, fiquei esperando com a minha Kombi velha lá, ele não foi. Ele não foi, ele arregou. Você já andou de Kombi, ou PP? Eu tava de Nunca! Só pra saber. Ele só vê Kombi na feira, quando ele vai comer aquele pastel nos jardins ali, nem sei se tem feira aqui. Eu tava de ressaca esse dia. Olha lá, tá vendo?
Você tá vendo? Foi cerveja barata não, viu? Não foi de cerveja barata não. Mas voltando, as pessoas de periferia são muito mais direita. Eles não têm nada do Estado, não tem As pessoas de periferia nem sabem que é gente esquerda, nem para gente esquerda. Sabe sim. Gente esquerda que você quer colocar na cabeça dela. Sabe nada. Sabe pois nada. ele fala que não interrompe ninguém. Eu preciso trazer uma chupeta aqui para dar. Quando ele começar a resmungar, é que as pessoas não sabem o que acontece aqui quando as câmeras estão longe. Ele fica reclamando o tempo todo, atrapalhando o Nelsinho, porque não é fácil apresentar, não. É o ponto, é olhar pro câmera, é falar com a produção, com a diretora. Ele não para, velho. Deixa o cara trabalhar, meu. Me ama. Ama a gente, ama eu e você. É impressionante. As pessoas lá não tem nada, não tem saúde, não tem educação, não tem segurança, e se não trabalhar, não come. A verdade é essa. Se não sair para batalhar fazendo qualquer tipo de serviços, muitas vezes subempregos, não se alimentam.